Eu creio que quando a gente fala assim, encantamento de cliente no Brasil, as pessoas pensam assim, que vai vir uma fórmula mágica, alguma coisa assim. Não, é processo. Sim. Então, o meu método, ele fala sobre processo. A base é você colocar o cliente no centro, tudo funciona em torno do cliente e ponto final. O sucesso do seu negócio não é sobre você, mas é sobre quem compra de você. Ou seja, servir o seu cliente. Servir o seu cliente. Que tem a ver com o cristianismo, né? Tudo a ver. Boa. Ponto. Então, é o cliente no centro. E aí nós estruturamos processos, manual descritivo, playbooks, POPs e tudo mais, de acordo com o ciclo organizacional da empresa. Atração, conversão, entrega e recebimento. Que é o teu acrônimo ACER. ACER. Boa. É o acrônimo que todas as empresas passam por isso, mensalmente. Atração, conversão, entrega e recebimento. Quanto mais ciclos organizacionais você for capaz de fazer, a tua empresa for organizada o suficiente para fazer, entregando valor para o teu cliente, mais faturamento você vai ter, maior vai ser a sua chance de expandir e rápido. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões. É onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. E o podcast do Tela, você já sabe, é onde a gente leva para você conteúdo inspirador, provocativo, para você pensar fora da caixa, se mexer onde você está e tirar você da zona de conforto. E você já sabe, né? Hoje não será diferente, a gente vai ter mais uma masterclass, eu costumo dizer aqui para os convidados, né? Porque mais do que a história, né? Os nossos entrevistados, que a gente escolhe com carinho, com oração, são para trazer algo que vai impactar de verdade o seu coração. E hoje, o professor do dia é o Breno Freitas. Seja bem-vindo, Breno. Obrigado, Edu. Obrigado, pessoal do Tela. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já está ensaiando isso já há algum tempo, né? Pois é, chegou o dia. Chegou o dia. Glória a Deus. Muito bom. Deixa eu fazer as devidas apresentações credenciais. Nós somos parte da nossa história, né? Elas ajudam a contar a nossa história. Então, Breno é empresário, colunista do jornal O Dia, criador da metodologia Clockwork, que, olha, vai explodir sua cabeça, hein? Então fica com a gente até o final aí. Não vamos dar spoiler, né, Breno? Isso. Mas é uma metodologia que de verdade pode mudar o teu jeito de pensar nos negócios e levar você a um outro patamar. Então, direto, né, o Breno teve a oportunidade lá, fazendo até uma referência aí, de levar a metodologia, ensinar lá na Disney, né, o centro do encantamento, né? Então, eu fico com muito orgulho, né? A Bíblia diz que é se alegrar com aqueles que se alegram, né? Então, é tão bom ver o brasileiro, né, levando conteúdo de qualidade transformador para fora, e aí já fica uma profecia sobre a sua vida aí, né? Que Amém. você possa levar a Clockwork além mar, né? Para abençoar muitas vidas e transformar e chacoalhar a cabeça. Segura aí, você não pode sair antes, né? E antes que a gente continue, eu quero fazer sempre aquele convite importantíssimo. Você sabe que o algoritmo entende a partir do seu like, do seu comentário, do seu compartilhamento, que o conteúdo é relevante. Então, se você está sendo abençoado, né, se está sendo impactado, tem feito a diferença para você, então eu te recomendo fortemente que não perca tempo, né? Vai lá, ajuda a gente a fazer essa corrente do bem. Sabe, Breno, que tem... recentemente, eu fui impactado por um empresário aqui do Tela, que ele falou que está usando os podcasts do Tela para evangelizar empresários não cristãos. Amém. Não é legal isso? Então, isso é muito legal. óbvio, né, que a gente fala aqui sempre da cosmovisão bíblica, é nisso que a gente acredita, é sobre isso, né, que é o Tela Educação, né, que é uma escola de empreendedorismo com visão bíblica acerca do mundo dos negócios. Então entra lá, Tela Negócios e Missões, você vai ver a parte da escola, a gente convida aí, já vai ter um novo ciclo
para te ajudar a pensar, né, te estruturar e como montar o seu negócio. Mas hoje você pode começar com essa super masterclass. É isso. Não, e o dinheiro é o assunto mais comentado na Bíblia. É verdade, as pessoas, é verdade. Talvez quem esteja nos vendo não tenha tanta familiaridade, né, com a Bíblia, mas a Bíblia, a palavra de Deus, o assunto mais comentado é dinheiro. Portanto, nós precisamos produzi-lo com sabedoria, né, e guardá-lo e multiplicá-lo com sabedoria também. Então, é princípio, trata-se de princípios. E eu sempre digo que empresas, acredito muito nisso, de você construir empresas sem medo de demonstrar os seus valores, seus princípios e valores, porque isso cria cultura. O judeu não tem medo de dizer que ele é judeu, né? E 52, sistematicamente, o judeu passou por Babilônia, Egito, Segunda Guerra Mundial, uma porção de coisas, e sistematicamente é um povo que recupera a sua fortuna. Portanto, existem princípios nisso. É verdade, é verdade. Existem princípios. Eu fiz, inclusive, um levantamento de 15 princípios de enriquecimento do povo judeu. Eu vou lançar um e-book esse ano ainda sobre isso. Então aguarde aí, hein? Os princípios são pautados no Torá, né, deles, só que eu, logicamente, trouxe todos para a Bíblia. Então, estão todos na Bíblia. Que todos, legal. muito claramente, um direcionamento muito claro para a prosperidade, para a sabedoria, enfim, vai ser um conteúdo muito legal. Bacana, então aguarde aí ansiosamente, né, princípios que podem te ajudar nessa caminhada. E para você que é um pouco mais racional, Breno, esse número aí eu carrego comigo porque é o meu livro de cabeceira. 2.350 versículos sobre mordomia financeira, né? Eu sou coordenador aqui em São Paulo de um curso chamado Crown, que está em mais de 40 países, que aqui no Brasil é promovido pela Universidade da Família, UDF, portanto, e lá no Crown, na UDF, a gente ensina exatamente que a Bíblia fala mais sobre mordomia de recursos, finanças, dinheiro, do que fé, salvação e amor, que são a base do Evangelho, né? Então, se Deus falou tanto sobre grana, né, e sobre como fazer a gestão disso, e aí a gente puxa aqui para o mundo empreendedorismo, porque eu sempre faço essa situação, né, essa citação no final, né, mas eu quero, já que você introduziu com o tema de dinheiro, né, eu sempre digo aqui, Breno, que sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É muito mais. É sobre impactar vidas e servir a Deus. Primordialmente. Eu sempre falo que o empreendedor precisa ser o primeiro servo da sua empresa. É o primeiro. Boa. Então, tem a ver com serviço, tem a ver com liderar pelo exemplo, tem a ver com construir algo que é maior do que a gente mesmo. Então, a Bíblia fala muito sobre isso, exemplos de liderança. Jesus, maior líder, acho que ninguém tem dúvida de que Jesus foi o maior líder que já existiu. A instituição deu super certo, né? Acho que deu certo, né? Então... mais longeva, né? Que mais se automultiplicou. Exatamente. E dá resultado até hoje crescentemente, exponencialmente. Eu falo muito sobre liderança por esse ponto de vista, porque... se você pegar, Jesus tem várias passagens com Pedro, né, por exemplo, onde a gente pode tirar bastante insumos para os nossos negócios, né, no dia a dia. Modelar, né? O mercado dos negócios fala bastante em modelagem. Se tem alguém que uma mente a ser modelada, um exemplo a ser modelado, é o de Cristo, não tem outro sem melhor. Dúvida, sem dúvida alguma. Ó, imagina que você é Pedro e você é Pedro na sua empresa, então você é o pescador, é quem está ali direcionando o barco. Na certo? lida ali. Tá ali na lida, né? Hands-on. Exatamente, você está o tempo todo ali. E aí entra Jesus. Jesus é o mentor. Você coloca ele como centro, né? Chama ele para o barco. E aí ele diz assim, olha, não joga a rede ali não, joga no outro lado. E aí Pedro fala assim, você, Pedro, orgulhoso, empresário orgulhoso, fala assim, eu sei do meu negócio, eu entendo do meu negócio, é aqui que eu sou experiente, é aqui que eu tenho que jogar. E aí você acaba assim, para
ouvir o que o mentor está te falando, por favor, só para te contrariar, eu vou jogar a rede do outro lado. E aí você adapta a sua estratégia. Sim. Eu falo sobre adaptabilidade estratégica. O líder precisa ter adaptabilidade estratégica ouvindo conselhos, porque multidão de conselheiros há sabedoria. Provérbios, né, um dos textos mais ricos para mim na Bíblia, né, e a gente sempre cita aqui no podcast. Eu falo, gente, Provérbios, a maioria deles escritos pelo rei Salomão. Sim. O homem mais rico e sábio que já existiu. Por que eu não vou ouvir esse cara? Tem que ouvir esse cara. Então, assim, tem vários exemplos, né? Outro exemplo de liderança de Cristo que eu acho incrível talvez as pessoas que não tenham tanta familiaridade, né, com a Bíblia não saibam. Mas Pedro andou junto com Jesus, o apóstolo, né, por muito tempo, certo? Durante praticamente todo o ministério de Jesus, né, na terra, mas só foi exercer o seu próprio ministério após a morte de Cristo. Ou seja, Cristo teve paciência com Pedro. Sim. Teve visão com Pedro. Falou, eu vou formar esse líder. Sem dúvida. Né? Cristo não... E Pedro, olha, deu vários motivos, vamos dizer assim, para Cristo... Olha, tchau, não quero mais você. Mas não. Jesus foi sábio. Jesus foi paciente. Soube formar aquele líder. Né? E quando Pedro abriu a boca, 3.000 se converteram. Uau! Então... Deu super certo, né? Você está dizendo uma coisa interessante, né? Hoje se utiliza bastante dessa expressão, né? De mentoria, mentores, etc. e tal. Mas no fundo, né, Breno? Isso se chama discipulado. Né? É só uma versão mais moderna, mas é discipulado, né? E aí eu acho que vale aí uma provocação para a nossa audiência, né? Eu me lembro de um livro que falava sobre liderança ou gestão 360 graus. Então, que você precisa ter pessoas no seu nível, pessoas acima. Para você aprender, mas pessoas para você cuidar também. Tem gente que quer só andar com quem está no topo de cima. É importante, né? Te traz o input necessário para olhar, às vezes, onde você não consegue enxergar, mas é muito legal isso que você está dizendo, né? Você poder pegar um empresário menor... Formar. Cara, vem cá, vou te ajudar, vou te servir. É sobre isso, né? O evangelho não é sobre mim, é sobre o outro, né? Lucas 22, 27. Jesus diz, dentre vós sou como aquele que serve. Boa. Então, é serviço. Eu acho que a maior linguagem, a maior atitude né, que o empreendedor pode ter é de serviço. Sim. Acima de qualquer coisa. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Camilo e me impactou muito, porque ele falou assim, qual foi o último milagre de Jesus? E aí a maioria respondeu, Lázaro. Né? Mas ele falou assim, não, o último milagre foi uma mensagem, porque Jesus coloca o seu pano, né, em volta da perna e lava os pés dos seus apóstolos. Então é essa a mensagem. Isso é um milagre, porque um rei lavando os pés dos seus discípulos, né? Discipulado, isso é lindo. Dentre vós sou como aquele que serve. Então, se a instituição deu tão certo com o líder dessa forma, por que a gente não vai copiar nos nossos dias, né? Sem dúvida nenhuma. Tem uma questão, né? A gente fala bastante aqui no Tela, né? O próprio Crown ensina sobre os 3 T's, né? Tempo, talento e tesouro, né? Então fala bastante de dinheiro, mas o seu tempo vale mais do que o dinheiro que você tem, né? E quando você para servir outra pessoa, né? E eu tenho uma experiência pessoal com isso, né? Então a gente, Paulo dizia que quando eu era menino enxergava como menino, né? Então no início da minha caminhada eu achava que eu não tinha tempo para poder servir outras pessoas porque eu estava construindo, né, algo que era para abençoar outras pessoas. Então, né, ali dentro de uma limitação de visão, de cosmovisão bíblica talvez calibrada, né, talvez dessa questão de servir, não tinha talvez mentores ou alguém me discipulando, mas o Espírito Santo nos ajuda em toda a nossa fraqueza, diz a Bíblia. Não é verdade? E ele falou assim, ei,
né, tô te dando a oportunidade de cuidar de pessoas e você está preocupado com o negócio, eu falei assim, só que não foi na primeira, tá bom? Ah, não. Normalmente não é, né? Normalmente não é, né? Não é e assim. aí, rapaz, teve uma hora que eu não resisti mais. Aí eu falei assim, tá bom, então vou fazer e tal. E comecei a fatiar minha agenda, sempre deixando um espaço, né, para se Deus quiser enviar alguém, às vezes não, e aí eu uso para poder reciclar algum conhecimento, né, mas sempre deixando um pedaço da agenda para Deus enviar alguém para poder, ou para me mentorear, né, porque o evangelho é isso, né, uns com os outros, a gente vai aprendendo. Sim, e tal. Totalmente. Breno, quando eu comecei a fazer isso, Deus começou, de fato, a enviar, porque aí eu tinha tempo na agenda, né, porque uma coisa é você lota a agenda, é uma roubada de todos, se a gente pode dar uma dica, você ficar lotado, cara, você não reserva nem tempo para oração, né, e depois você fica... É a pior coisa que existe. E aí, quando eu comecei a reservar um período da minha agenda para poder, se Deus quisesse mandar alguém para orar junto, né, ou para caminhar junto, para aconselhar, né, para dar para servir, rapaz, os negócios começaram a prosperar mais. Assim, você falou de tempo, né? Eu estou fazendo essa ponte por conta que a gente mais para frente fica com a gente vai falar do Clockwork, que é sobre tempo, né? O cerne do Clockwork, o cerne do meu raciocínio foi justamente a dor dos empresários. E tem muito, assim, pelo menos o que nasceu no meu coração para criar esse método. Eu tenho 20 anos de mercado. E eu já passei por todo tipo de empresas multinacionais, já palestrei fora do país, como você falou, algumas vezes. Enfim, mas eu sempre pensei no seguinte, o que eu mais ouvia, as histórias, era: eu não tenho tempo para minha família, de grandes empresários, donos de grandes empresas, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para ver meus filhos. E essa era a grande vezes dor. Até um empresário cristão, né, que é o maior problema de todos. Né? E essa era a grande dor. A grande dor. Tempo, e aí, eu sou um consultor de empresas, eu gero expansão de empresas, eu sou especialista em expansão de empresa. E eu comecei a pensar, eu gosto de ser resolvedor de problema. Aliás, você que está aí nos assistindo, você precisa gostar de problemas, gostar de resolver problemas, porque... É a característica número 1, 2 e 3 do empreendedor, né? Resolver problema. Então eu comecei a pensar na dor. Como eu ouvia muito que essa era a dor, o tempo, o que eles perdiam com isso, eu comecei a pensar, bom, existe uma forma de otimizar o tempo desse cara. E aí começou com o princípio, né, de preservar a família, preservar o tempo dele em família, ou dele ou dela, né, também. Sim, claro. Preservar o tempo desse empreendedor para a família. E aí eu comecei a pensar em maneiras de fazer isso. E daí surgiu o Clockwork, que é essa metodologia que em 2022 a gente, com os clientes somados, né, em volume de expansão, geramos 1 bi. Uau. Não foi pro meu bolso, mas foi pro bolso dos meus clientes. Você gerou riqueza, né? Através da metodologia. Acho que esse é o número, né? Mas quem sabe profeticamente seja de recebo. EBITDA, né? Transforma a sigla, né, de GMV para EBITDA. Né? Aí fica bom. Não é nada mal. Mas já que nós já introduzimos aí, conta um pouco mais como é que nasceu isso, né? O que alguns entrevistados aqui usam uma expressão que já ficou comum aqui, né? Eu recebi um download do céu e Deus me mostrou. Né? Foi isso. Foi isso também? Foi isso. Conta pra gente como é que surgiu o Clockwork. Edu, eu já tinha uma carreira consolidada, eu fui do Senado Federal, fui da Prefeitura do Rio de Janeiro, já tinha feito grandes projetos, né? Não como... sempre como executivo, não como... intraempreendedor. E já tinha participado de grandes projetos como o Campo Olímpico de Golfe no Rio de Janeiro, que é um baita de um aparelho olímpico, talvez hoje o mais bem sucedido, né? Um grande sucesso internacional. E aí eu fiquei pensando naquilo, assim, eu acho que eu sou um cara que eu sou eternamente incomodado com a mesmice. Então, aquilo ali já estava... Assim, eu estava fazendo o jogo básico, né? A zona de conforto. A famosa zona de conforto. Que é um perigo, né? Perigo total. E eu comecei a me desafiar a mais.
E orando, orei, e Deus falou assim, olha, eu tenho mais para você. Essa foi a frase que eu ouvi claramente de Deus, eu tenho mais para você. Sim. Tá? E aí, se Deus tem mais para mim, é porque Ele quer mais de mim. Sim. Também. Então eu precisava... Ou através de você ou também. Através. Né? Então eu comecei a desenvolver essa metodologia a partir de experimentação. E o que é o Clockwork? É basicamente você criar uma empresa autogerenciável. E isso é possível. Ao contrário do que as pessoas, algumas, falam na internet, o que é historinha é você achar que nenhum tempo seu vai ficar no operacional. É uma historinha. Ou seja, é verdade. Muita gente fala assim, você tem que estar no estratégico, operacional, você tem que delegar, comprar mais-valia, né? Comprar o tempo de outras pessoas. A tua metodologia já tem um outro olhar. É um outro olhar, porque não existe isso. Eu acho que até o Dema veio aqui, né, o Demetrius, há pouco, e a gente já conversou, e eu conversei com outros consultores, gente de mercado, gente de mercado mesmo, gente que construiu algo, gente que está movimentando alguns bis aí, isso, né, de que resultado, vivencia o dia a dia, né? E eu não vejo como o empreendedor não ter pelo menos 1% do seu tempo no operacional. Até porque é importante que o teu operacional veja quem você é. E tem a ver com a modelagem, o ser o modelo também, né? Tem a ver com que cultura. Modelado, né? Se eu estava falando antes que Jesus ajoelhou-se para limpar os pés, lavar os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos, o que eu estou dizendo isso? Jesus, rei, desceu ao operacional. Isso é o operacional, para ensinar algo, para formar aquele líder, para formar a cultura. Eu conversando com o Dan Cockrell, foi 9 anos vice-presidente da Disney, um grande amigo. Só 9 anos. Só 9 anos. Só 9 anos. Uma boa escola, né? Ele, inclusive, ele vai dar uma aula, tem um grupo de mentorados, de empresários, e ele vai dar uma aula sobre encantamento de cliente. Uau! Deve ser incrível, né? A régua lá, todo mundo sabe, quem já teve a oportunidade de ter na Disney, né? E é muito difundido, né? Que a régua é muito alta, né? Chega a impressionar. Você está num dos parques da Disney, é um negócio assustadoramente encantador, né? De verdade. É incrível. Mas tem uma metodologia por trás, processos. Tudo. Né? Não é acaso, né? Não é só botar gente para limpar o chão. Né? Eu creio que quando a gente fala assim, encantamento de cliente no Brasil, as pessoas pensam assim, que vai vir uma fórmula mágica, alguma coisa assim. Não, é processo. Sim. Então, o meu método, ele fala sobre processo. A base é você colocar o cliente no centro, tudo funciona em torno do cliente e ponto final. O sucesso do seu negócio não é sobre você, mas é sobre quem compra de você. Ou seja, servir o seu cliente. Servir o seu cliente. Que tem a ver com o cristianismo, né? Tudo a ver. Boa. Ponto. Então, é o cliente no centro. E aí nós estruturamos processos, manual descritivo, playbooks, POPs e tudo mais, de acordo com o ciclo organizacional da empresa. Atração, conversão, entrega e recebimento. Que é o teu acrônimo ACER. ACER. Boa. É o acrônimo que todas as empresas passam por isso, mensalmente. Atração, conversão, entrega e recebimento. Quanto mais ciclos organizacionais você for capaz de fazer, a tua empresa for organizada o suficiente para fazer, entregando valor para o teu cliente, mais faturamento você vai ter, maior vai ser a sua chance de expandir e rápido. Isso vale para todo tipo de empresa, né, Breno? Todo tipo de a despeito de venda de produto, de serviço, todas elas, isso encaixa dentro de qualquer negócio, pequeno, médio, grande. Qualquer negócio. Olha, quem me visitar no Instagram, Breno Freitas OFC. Boa, isso aí. @Breno Freitas OFC. Quem me visitar por lá vai ver depoimentos de pessoas, por exemplo, uma cabeleireira de uma cidade de interior, tá, do Rio de Janeiro, que simplesmente abriu um salão do nada e me procurou. Uau, que curioso isso, né? Para aplicar a metodologia lá. E ela aplicou no primeiro ano dela. Nós estamos falando do primeiro ano. Ela já faturou 1 milhão numa cidade de interior
Que impressionante, uma cabeleireira. Não que, geralmente sim, mas não é pensado. Não é comum isso, né? Porque o poder de escala é muito limitado. Sim, numa cidade interior no Rio. Ela é ótima. Ela é ótima. Carla Bonato. Ela é fantástica. Por certo, a qualidade também do serviço dela é impecável, né? A gente não pode esquecer isso. Então você tem a fé, o passo de fé, você tem a metodologia, mas tem a qualidade da entrega, né? Uma coisa não substitui a outra. Não por acaso, ela se reencontrou com Jesus nesse período. Que legal, então, demais. É o que eu tô falando, isso, né? gente. Negócios, um bom case de negócios misturado com a missão, né? Segundo ano, ela faturou 1,5 milhão. E agora já está indo para um outro salão, ela não vai estar expandindo, né? Já antes do final do segundo ano, e está montando agora sim uma baita boutique de cabelos, né? Então, assim, outro bicho, agora já está sonhando mais alto. Da mesma forma que nós temos esse case, nós temos o case de um grupo empresarial de Brasília, tá? Que está expandindo absurdamente. Uma das empresas desse grupo empresarial tem 600 colaboradores, só uma das empresas. Então, só para você entender os dois extremos, né, que aplicando a metodologia do Clockwork, como que funciona. Então, funciona para qualquer um. Da forma que eu pensei, na verdade, assim, não fui eu, né? Foi Deus que... Foi o tal download do céu. Foi o tal download do céu. Boa. Então, o formato que é construído é totalmente tranquilo de ser aplicado. Porque eu estava cansado de coisas assim que a gente ouve, acha lindo, maravilhoso, mas como que aplica? O que você está dizendo é muito interessante. Eu quero até fazer uma chamada para você, que muitas vezes, né, nos encontros do Tela, né, a gente reserva um tempo para aquela interação e às vezes a gente recebe a seguinte crítica: cara, mas vocês levam no podcast só os caras grandões. E o que você está dizendo aqui é algo muito poderoso, muito precioso, né? Se você... Primeiro que o brasileiro, né, acho que é importante essa consideração, dizem, né, existe aí um ditado que o brasileiro tem síndrome de vira-lata. Sim. Não é verdade? Tem esse então acha, eu sou menor, nada disso, né? Isso não combina com fé, isso não combina com cristianismo. O Dema que você citou teve aqui, ele falou que Deus nos criou para ser grande, para sonhar grande, para que o poder dele se revele em nós e através de nós, para alcançar as outras pessoas. Mas você fica coitadismo, isso não vai, né, além do próximo fracasso, né? Então, atitude mental, John Maxwell fala isso, né? A atitude é 51% da sua jornada. Sim, não é? Sem dúvida. E o que você está dizendo é muito legal, e eu quero mais uma vez explorar, né, esse ponto de que eles me procuram e dizem o seguinte: poxa, mas cara, esse conselho não dá para aplicar, eu não consigo contratar consultoria talvez do Dema, né? Ou eu não consigo contratar consultores, eu não tenho grana, eu estou aqui no meu salão de cabelo. Então acho que esse é o ponto, né? Queria explorar mais com você a importância da atitude, como diria o John Maxwell, mas entender de que é importante aplicar metodologias, qualquer que seja o tamanho do negócio. Isso que você está dizendo é muito legal, e eu diria até, Breno, libertador. Né? Porque fica naquela coisa distante, puxa... mas isso não é para mim. Consultoria é coisa de... deve ser caro, é muito distante da minha realidade. Vamos explorar um pouco mais esse assunto, porque eu acho que a gente precisa arrancar essa crença limitante de dentro da nossa audiência, que ainda tem isso e que saia com a sua masterclass aqui em nome de Jesus. Totalmente. Primeiro eu queria dizer uma coisa. 2 Coríntios... falar sobre mentalidade. Um bom começo, né? Baseado na Bíblia. É isso, baseado na Bíblia. Primeira coisa, 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 17 ao 21. Ali tem ensinamentos incríveis, né? Como a revelação do nosso ministério, né? A palavra de Deus diz que o nosso ministério é o ministério da reconciliação. É um dos principais versículos da Bíblia, na minha opinião. Né? Já começa por ali. Que te dá um choque de realidade, de visão de futuro. De né? futuro. Mas tem algo também que nessa passagem que fala sobre nós sermos embaixadores da palavra de Cristo. E essa palavra é importante entender. Embaixadores. O que é um embaixador? Embaixador é alguém de uma outra terra que vive de uma terra A, que vive numa terra B,
sobre as leis da terra A. Ou seja, como se um embaixador dos Estados Unidos vivendo no Brasil ou vice-versa, né? E ele está aqui no Brasil, mas as leis que regem a ele são as leis da terra natal, nos Estados Unidos, certo? Um exemplo. Então, se você é um embaixador da palavra de Cristo, você não é um ser natural. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Perfeito. Portanto, o sobrenatural, o poder de Deus está dentro de mim, dentro de você. Então, isso serve para o padeiro, serve para o ambulante e serve para o bilionário. Perfeito. É a mesma coisa, é o reino mais democrático que existe. Então, o poder sobrenatural está dentro de você. Então, começamos por aí. Então, por que você não vai contratar uma consultoria? Tudo tem a ver com a sua atitude, com a sua mentalidade. Eu quero, eu posso e isso é para mim. Foi pensando nisso que nós desenvolvemos a minha consultoria, a consultoria do Clockwork, né, do meu time. Para ser democrática. Para ser democrático. Então, como eu te disse, o meu dia é totalmente... É igual aquela playlist eclética. Né? De jazz de rock and roll. A rock and roll. Boa. Sabe? Então, assim, eu atendo, de fato, é verdade, o meu sócio está aqui, não me deixa mentir. Já não mentiria, né? Claro. Mas assim... Nós estamos na volta de uma nuvem de testemunhas. Né? Exatamente. Então, eu atendo no meu dia o pequeno empresário que tem um tempo comigo. Claro, tempo é uma moeda. Então, não é assim, ele é totalmente atendido ou por mim, tá? Em alguma etapa por mim e também pelo meu time. E também um mega empresário. Então, os dois estão no meu dia. Legal. Porque para mim, Edu, faz parte de uma missão. Eu tenho uma missão, um propósito maior. E o meu propósito maior é impactar empresas. É mostrar para o empreendedor que está nos assistindo que sim, a prosperidade é para você, é para sua empresa, não importa se a sua empresa ainda está na sua cabeça, no seu coração. Não importa. A prosperidade, a expansão é para você. Então é para isso que serve. Deus nos dá as ferramentas. Condição plena. Vamos usar para o bem. Deus me deu conhecimento, me deu a oportunidade de me formar em N formações, N faculdades, business, lá fora. Me deu grandes oportunidades. E, pasme, talvez isso você não saiba. Meu primeiro emprego foi garçom. Olha aí, pequenos começos, né? Pequenos começos. Sim. E aí, assim, eu fui evoluindo a minha vida. Evoluindo a minha vida, crendo que Deus tinha algo maior para mim. Então, tem algo maior para você. Foi assim que eu pensei em montar uma consultoria que abrangesse, que entregasse expansão, modelos de expansão, entregasse processos estruturados para todos. Se você for pensar na natureza, a parte mais importante de uma árvore é a que fica embaixo da terra, é a estruturação, é a raiz, onde a tua empresa está enraizada, quais são os processos que aconteceram na tua empresa para que ela ofereça algo de valor para o seu cliente. Então foi pensando nessas questões que eu desenvolvi esse método, que coloca o cliente no centro, que gerou mais de 1 bi. Boa. E a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, quiser entrar em contato, é através do seu Instagram. O Instagram. E lá você vai direcionar para o seu time. O meu time vai... Às vezes sou eu mesmo que respondo. Boa. Ô, Breno, você tem uma frase muito, muito contundente. Já sei até o que você vai falar. Vamos fazer uma pausa aqui para dar um corte dramático aqui para o Insta, né? Você diz o seguinte: se não está no digital, vai falir. Rapaz, isso é muito forte, hein? E é verdade. E é verdadeiro, completamente Você acha que isso verdadeiro. vale para qualquer ramo? Como é que é a sua perspectiva dessa provocação? Eu sou um consultor de empresa, falo sobre expansão, Edu. E eu construo expansão para empresas. Eu preciso pensar, fazer as pessoas raciocinarem. Expansão é você raciocinar a sua empresa. Nós somos 200 milhões de brasileiros, 400 milhões de smartphones. Uau! Já começa por aí. Um bom input aí mental de um bom escala, input. Né? Se você andar pela rua da sua cidade num período pós-pandêmico, você que está nos assistindo em qualquer parte do território nacional, anda pelas ruas da sua cidade. Você vai ver supermercados grandes antes da pandemia que agora
Diminuíram de tamanho, pulverizaram as suas operações. Você vai ver quanto mais terminais de autoatendimento em N negócios. Nós estamos em São Paulo, em cada esquina tem um Oxo. Oxo. É isso, né? Aí. Oxo. É. Cada esquina tem um Oxo. Sim. Por quê? São menores, são mais práticos, mais rápidos, e esse é o mesmo raciocínio do digital. Se você não posicionar o seu negócio estrategicamente no digital, você vai falir. E é um simples poder de observação. Tá? Você olha, por exemplo, as collabs que têm acontecido. Fendi, as senhoras que estão nos assistindo, as empreendedoras, conhecem as bolsas Fendi. Sim. O que a Fendi fez agora? Uma collab com Pokémon. Ou seja, para misturar gerações, porque eles entenderam que esse pessoal do digital que começou a jogar o joguinho, fã do Pokémon, agora é um público consumidor do seu produto. Então, fizeram uma collab para lançar. Isso também está no digital. Tem a ver com reinvenção, né? Tem a ver com reinvenção. Lego fez isso, a própria Tiffany também com Pokémon fez isso. Vamos entender um negócio, a própria Disney que estávamos falando. A Disney fez uma collab com Fortnite, digital, game, jogos. Agora você vai ver, quem for nos parques da Disney, vai ver os personagens do Fortnite nos parques da Disney. E não se espante se você olhar um Mickeyzinho passando também no cenário do Fortnite. Então o mundo é digital. A inteligência artificial, ela não, por exemplo, né, ela não vai ser uma realidade. Ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Não adianta resistir mais. Não adianta resistir mais. E você, empresário, microempresário, aprenda a usar o ChatGPT. Aprenda a usar a inteligência artificial ao seu favor. Eu sou da opinião que todo emprego vai morrer? Não. O humano vai ser substituído? Também não. Há aqueles que se adaptarem. Mas é um processo de ressignificação. Tem um termo reciclagem. Tem um termo bastante difundido, né? Porque aí a gente precisa fatiar ali essa jornada, né? Então não é, então vou fechar o meu negócio e vou começar o outro do zero. Sim. Não. Tem um conceito que chama Phygital, né? Que é você vai misturar, né, físico com o digital. Um bom exemplo disso, você citou o salão de beleza, enfim, né? Quantas brigaderias, quantos pequenos cafés estão bombando por causa de um simples reel. Exatamente. Né? Do Instagram, um TikTok ali. Né? Fez o merge de digital com o físico. Né? Então, eu acho que é isso mesmo. Tem né, grandes marcas no Brasil que fazem isso. Reserva lançou um tênis digital. Eu gosto muito do Rony. Acho que ele é um baita empreendedor. É um case, né? Um baita case. Eles lançaram um tênis que é digital. O tênis existe. Né? É incrível aqui. E o tênis é bonito ainda, né? É lindo o tênis. E existe o tênis. Você pode resgatar o tênis e calçá-lo, mas você gera uma NFT daquilo. Sim. Enfim, são disrupções, sabe? Que você precisa pensar no teu negócio fora da caixa. Boa. Muitas vezes, o melhor marketing, a melhor estratégia... Não vamos falar de marketing... Porque quando fala a palavra marketing, as pessoas pensam num cenário muito micro, né? É impressionante como ainda em 2024 as pessoas pensam num cenário micro. Marketing é tudo. É verdade. Marketing é toda a jornada de vendas. Marketing é toda a jornada do seu cliente. Atendimento, pré-venda, pós-venda, jornada do cliente inteira é marketing. É sempre marketing. Mas não botando só sobre esse conceito, essa visão segmentada, você... Pensando no teu negócio fora da caixa, você provavelmente vai economizar dinheiro. Porque a estratégia inovadora nem sempre está no grande investimento, está nas grandes ideias. E grandes ideias vêm com observação, também, né? Otimização de processo. Sem dúvida. Todo método, você falou de otimização de processo, todo o Clockwork é pensado em otimização de processo. Turnover baixo, quem é empreendedor sabe o que é um turnover baixo, né? Você ter baixa rotatividade. Sobretudo quando você é pequeno, né? Talvez o salário não seja um gatilho de retenção. Exatamente. Então, o turnover é maior.
A empresa precisa pensar em retenção de talentos, porque quanto maior for a retenção dos seus talentos, seus melhores colaboradores, maior vai ser a retenção de clientes, porque o seu atendimento vai ser cada vez melhor. Então, teu LTV vai ser alto, teu CAC vai ser baixo. Né? Então, é esse o conceito. E isso a gente consegue com o quê? Padrão. Processos otimizados, ágeis, de forma a entregar para o cliente a solução da dor em menos tempo. E aí vem uma fórmula que eu sempre falo, que é a fórmula de faturamento extraordinário. Qual problema você resolve, de quem e em quanto tempo? Trabalhar isso vai fazer toda a diferença. Total. E é a base do desenvolvimento longo, né? Ter uma visão de longo prazo, né? Para não morrer na praia, mas sistematizar isso, né? Sim, e como o próprio Demetrius fala, é jogar a meta na lua. Porque, assim... Tem a ver com fé também, né? É lógico. Imagina, Moisés, olha, você vai usar esse cajado aqui, vai bater o cajado, imagina, vai bater o cajado no chão, vai abrir o mar. Essa é uma meta, isso é uma baita de uma meta, uma meta cabeluda, uma baita de uma meta. Sem dúvida nenhuma. Tem que ter fé. Não tem jeito. Você tem que... Todo negócio para dar certo tem que ter fé. Você tem que entender que o teu coração habita o Altíssimo. É o poder do Altíssimo. Então, assim, isso é primordial para quem quer expandir negócio, né? Mas falando assim, tecnicamente, esse é o foco do método Clockwork. É você aumentar o LTV, diminuir o CAC. Tá? O custo de aquisição de cliente. Quem não sabe, CAC, custo de aquisição de cliente, LTV, Lifetime Value. São indicadores importantes. Eu vejo também um mundo de gente falando sobre indicadores, parece aquela... Bolsa de valores. Sem fim, né? Mas aquelas olha... telas, não deve ser mais assim, né? A bolsa de valores, antes tinha aqueles montes de monitor só mostrando números, né? Exatamente. Indicadores aí. Agora, em português de padaria, é o seguinte, olha, o teu cliente precisa ficar na sua empresa. Ao invés de você focar em mais 1, 2, 3, 4, 5 clientes e esquecer quem está no teu ecossistema, foca em quem está no seu ecossistema, porque ele vai trazer 1, 2, 3, 4, 5 clientes. Simples assim. Simples assim. Muito bom, muito bom. Simples assim. Breno, uma verdadeira masterclass mesmo, né? E eu vou te confidenciar uma coisa, é uma das entrevistas que, para mim, passou mais rápido, rapaz. Rapaz, olha que legal. É verdade, a gente já avançou, estamos chegando perto do final aqui. Que bom, Eu queria fazer um bate-bola rápido com você aqui. Tirando a Bíblia, que é o maior manual para os negócios, que a gente citou vários versículos bíblicos aqui, tem Provérbios, Salomão, né? Tem muito recurso, diria inesgotável, né? Sim. De visão de negócio. Mas que livro, se você tivesse que recomendar um livro e um filme que o empreendedor precisa ter essa experiência para mudar a chave, qual seria, na sua opinião? Livro da Bíblia, Provérbios. Não, tirando a Bíblia. Tirando a Bíblia. Isso, Olha, eu gosto muito de alguns livros, tá? Mas, se tivesse que citar um só. Segredo da Mente Milionária. Boa. Do Tim Harv Eker. É fantástico. Acho um grande livro. Pai Rico, Pai Pobre. Isso é clichê, né? Falar, mas tem grandes ensinamentos sobre isso. E um filme... Olha, eu posso trocar por uma série? Pode, claro. É um audiovisual aí. Né? Então, uma série que ensina o contrário, porque ensina sobre o fracasso. Aliás, eu gosto de falar sobre fracasso também, porque nem tudo dá certo. A vulnerabilidade conecta mais também, né? Nem tudo dá certo. E quando você mostra a sua vulnerabilidade... Posso só fazer um adendo? Sim. Qual é o grande segredo do growth? Growth, expansão, crescimento. Qual é o grande segredo? Errar. Ninguém fala isso. É o conceito da startup, né? Se errar rápido, mas se permitir errar. Conserta rápido, mas erra. Errar é bom. Faz parte do processo. Faz parte do processo de desenvolvimento e crescimento. Então, assim, eu também gosto de falar sobre os meus fracassos. Então, numa outra oportunidade... Sim. Eu acho... já tem material para um segundo episódio, parte 2. Breno, parte 2. Fracassos. Fracassos, boa, é importante. Boa. Já está assumido o compromisso aí. Olha, já está firmado no ar. Está em casa, boa, fechado. Mas, assim, tem uma série que eu acho incrível, que é a série do Uber. Tá? Agora me fugiu o nome, mas se você colocar série do Uber, conta a história do Uber,
você vai ver tudo sobre uma liderança tóxica, uma cultura tóxica. Ou o que não ser. Ou o que não ser. Boa. Né? Um espelho para ver se você está fazendo alguma coisa parecida com aquilo. Exatamente. Então, a forma de modelar também, né? E você teve agora o Uber registrando o primeiro lucro. Depois de tantos anos. Da história. Por quê? Incrível Porque isso. a liderança se tornou uma liderança positiva, uma liderança pelo exemplo, uma liderança que pensa no cliente interno, que é o colaborador, né? Ao contrário da outra liderança, né? Que foi o fundador do Uber, que era criou uma cultura tóxica dentro da empresa. Então, acho que é um grande material audiovisual para você aprender o que não fazer na sua empresa. Muito bom. Quem nos acompanha aqui já sabe que eu sempre faço aos convidados, né, um pedido de conselho, né? E aqui eu vou inovar com você, tá bom? Olhando direto para aquela câmera ali que tá de frente para você, direto da máquina do tempo. O que o Breno de hoje diria para o Breno de 20 anos atrás? Que conselho você daria? Né? Eu mudei um pouquinho aqui, aproveitando essa sugestão, né? Em vez de dar um conselho hoje, o que você daria um conselho para você mesmo há 20 anos atrás? Direto para a nossa audiência ali. Coloque Jesus no centro de todas as coisas. Pergunte a Ele primeiro, antes de você tomar as suas decisões. Entenda que Ele é a sua bússola. Ele deixou o Espírito Santo e é um grande poder de direcionamento dentro de você. Tenha calma e paciência, porque há um tempo exato para todas as coisas embaixo dos céus. Entenda que família vem, sim, em primeiro lugar. Não existe o tempo certo para o seu negócio dar certo. Não existe esse tempo. O tempo é agora e você precisa começar a fazer, mas sem se esquecer que a família é a base de tudo. Esse, sim, é o grande projeto que você tem de Deus para você. E tudo o mais será acrescentado. Muito bom. Tem uma música que eu gosto bastante, que é exatamente isso. Jesus é o centro de tudo que há. Né? Exatamente. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Breno Freitas, uma última pergunta para você. Qual o seu sonho hoje? O meu A gente sonho... falou do passado, né? De conversar ali com o passado, mas olhando para o futuro, qual que é o seu sonho? Seu grande sonho? Tem a ver com missão, Edu. Não tem a ver mais com dinheiro, não tem a ver... Aliás, nunca deveria ter sido colocado em primeiro... Às vezes a gente erra, né? Sim, mas ok. Hoje eu tenho outro pensamento com relação a isso. Então, é uma missão. Tá? O que eu desejo para o futuro é que as pessoas, os empregadores, os empreendedores, eu acredito que nós estamos vivendo mais uma guerra mundial. E essa é a guerra que nós, cristãos, devemos guerrear, devemos estar à frente sem covardia, sem omissão. Aliás, a omissão é um pecado sem perdão. Terrível. Não existe perdão. Então, assim, nós, cristãos, devemos influenciar e não sermos influenciados. Embaixadores. Embaixadores. Está na hora. Então, um sonho que eu tenho é que todos os empreendedores que estejam nos assistindo, nos ouvindo, possam entender que as sementes deles, plantadas hoje, podem germinar em solo fértil. Então, Deus só dá semente para quem semeia. Essa é a minha missão. Eu estou aqui semeando, você está aqui semeando. Sim. Então, o meu sonho é que milhares, milhões de empreendedores como nós possam entender que as suas sementes vão germinar em solos férteis. E aí, passe a semear. Não esconda a semente, não. Semeia. Boa! Então é isso, hoje eu termino então de forma diferente, né? Já citei que sucesso é mais do que lucro financeiro, né? Então eu termino hoje de uma forma bem diferente, foi uma masterclass diferente, dizendo de que a semeadura com a cosmovisão calibrada vai produzir muitos frutos e transbordar o seu celeiro. Essa é a nossa oração, essa é a missão do Tela, essa é a missão do Tela Educação, que combina com a missão do nosso irmão Breno Freitas. Obrigado, muito obrigado gente. mais uma vez. Até o próximo. Du, um abraço, Deus te abençoe. Valeu obrigado. Gente. Tchau. A igreja está passando por uma revolução.
Cada vez mais países vão dizer não para missionários que queiram um visto para ir pregar o evangelho, mas vão dizer sim para pessoas que estão indo lá fomentar e criar oportunidades de negócio e trabalho locais. Isto é nova maneira de evangelizar. Prosperidade e riqueza é uma bênção, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para fazer o nome do Senhor conhecido, enriquecer a muitos e transformar vidas. Esse é o alvo final de Deus nos ensinar a mordomia. O reino de Deus é movido por missões de pessoas que Deus abençoou e que me motivou a dar. Coloque uma parte no investimento no mercado financeiro, mas também outras parcelas no social, geração de renda e de emprego. O Instituto Tela quer desenvolver em você empreendedorismo em prol do reino de Deus. Quando você faz isso, você é que vai ganhar. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service. Transforme sua ideia em startup no Sparks, Bluefields Aceleradora.